Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula comigo, chefe Fábio Correia. Hoje eu vou te mostrar quais são os segredos para um bombom perfeito. O que você precisa se atentar, o que você precisa fazer para você ter um bombom perfeito e com isso transformar os seus bombons em verdadeiras obras de arte para conquistar cada vez mais clientes e ter a vida que você merece a partir da chocolateria, a partir da confeitaria. Antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de nivelar algumas informações. E a gente vai nivelar aqui o que é perfeito, tá? O que eu considero como perfeito, o que a gente normalmente considera como perfeito, tá? Então, o que é perfeito? É uma pergunta de difícil resposta, né? Se a gente for tentar abranger todas as pessoas num consenso, é uma pergunta de difícil resposta. Eu separei aqui 3 pontos que eu quero compartilhar com você para nivelar esse conhecimento de perfeito. O que é perfeito? Basicamente, perfeito é aquilo que não tem defeito, certo? Mas tem um porém. Perfeito talvez seja aquilo que nós, cada um de nós, consideramos que não tenha defeito. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes eu vou considerar um determinado produto, um bombom, um ovo de Páscoa, um bolo, uma torta, talvez eu considere ela perfeita, mas talvez você que está me assistindo não considere perfeita. Talvez quem fez o produto não considere perfeito. E por que isso acontece? Porque nós todos temos critérios de avaliação diferentes. O que é legal para mim pode não ser legal para você ou para colega do lado, tá? Então, esse conceito de bombom perfeito, você leva para tudo quanto é produto que você faça, para tudo na sua vida. Perfeito é aquilo que não tem defeito, mas ainda é aquilo que nós consideramos que não tem defeito, tá? Isso é um ponto que eu queria abordar sobre bombom perfeito, mas tem um segundo ponto que é complementar e inclusive é uma orientação minha para o caso de você querer também fazer bombons perfeitos, tá? A minha orientação para você é você se espelhar em alguém que você admira, que você considera que faz bombons perfeitos. Isso tem a ver com o primeiro ponto que a gente falou, exatamente por conta dos critérios que nós levamos em consideração para ter um produto, um bombom perfeito. Então vamos imaginar que você gosta muito do meu trabalho e que você acredita que os meus bombons são perfeitos para você, dentro do que você considera perfeito, dentro do que você considera bonito, dentro do que você considera gostoso e etc. É gostoso nem tanto porque a maioria que está aqui me assistindo não provou os meus doces, mas a gente, devido a todo o contexto da produção e da apresentação, você acaba imaginando um determinado sabor perfeito. Imagina isso. A partir desse momento, cada vez mais você vai trabalhar para que o seu produto, o seu bombom, se assemelhe ao que eu faço. Então, todos os dias que você for produzir, todos os dias que você for criar, você vai estar sempre em busca de se assemelhar ao produto que eu faço, nesse meu exemplo. Se não for eu, o cara que faz o bombom perfeito para você, tudo bem, é o fulaninho, é o ciclaninho. A cada dia que você fizer, você vai se esforçar para se assemelhar ao trabalho dessa pessoa. Isso também está dentro do conceito de perfeito, de bombom perfeito, que a gente acabou de falar. Agora, tem um terceiro ponto que eu quero falar para você, que eu acredito que talvez esse seja o ponto mais relevante, mais importante dentro dos seus critérios de avaliação do que é um bombom perfeito, dentro da sua expectativa do que é um bombom perfeito. Muitos que estão me assistindo aqui já fazem bombons. E aí, será que você que já faz bombom, será que você não já faz um bombom perfeito? Ou melhor, será que você um dia não já fez um bombom perfeito baseado no seu conhecimento naquele dia? Olha só, eu estou considerando neste momento que fazer um bombom perfeito é você ter o resultado de um bombom alinhado
com a expectativa que você tinha ao pensar em fazer esse bombom. Presta atenção, ter um bombom perfeito é você ter o resultado alinhado com o que você criou na sua cabeça. Por que eu trouxe essa reflexão inicial para depois a gente entrar nos critérios que eu considero o bombom perfeito? Porque se eu imagino um bombom, vamos lá, bota na sua cabeça, imagina aí agora, vamos fazer um exercício agora aí. Coloca na sua cabeça agora, neste exato momento, imagina um bombom, só um, fechadinho, tá? Pode até fechar o olho se você quiser. Imagina um bombom fechado, sem estar cortado, sem estar mordido, sem nada. Um bombom. Imagina todas as características visuais desse bombom. Vai imaginando aí. Se ele tem cor, se ele não tem cor, se ele é pequenininho, se ele é grande, se ele tem um formato específico ou se ele é mais simples. Depois que você imaginou isso, eu quero que você imagine o sabor desse bombom. O que tem dentro? Qual é o recheio? Qual o sabor do recheio? É um recheio mais molinho, mais durinho? Tem um recheio, 2, 3, 4? Agora eu quero que você imagine a parte de baixo desse bombom. Ela também tem cor? Não tem cor? A parte de baixo do bombom tá lisinha? Tem algumas ranhuras? Tem desenho? Tem rachadura? Não tem? Imagine o seu bombom aí. Agora, se você está de olho fechado, pode abrir o olho. Agora vamos supor que você foi para a cozinha e foi executar isso que está na sua cabeça. Esse bombom que você acabou de imaginar. Se ao final do seu processo, da sua produção, você executar um bombom que está igualzinho ao que você imaginou, ou minimamente atende todos os critérios de exigência para o que você imaginou, esse bombom, ao meu ver, está perfeito. Olha só, eu não estou colocando aqui que você não deve buscar melhorar. Muito pelo contrário, tá? Eu quero que você, sim, sempre veja um bombom de alguém que faça melhor, mais bonito, mais atraente que você, sim, e você queira buscar isso, tá? Inclusive, obras de arte mesmo, chocolate. Mas vamos dar os nossos passos de acordo com o tamanho das nossas pernas. Se você conseguiu imaginar um bombom e conseguiu executar aquele bombom da maneira como você imaginou, parabéns, você conseguiu um bombom perfeito. Agora, vamos para o próximo nível de perfeição do bombom, dentro do que você sabe fazer, ou dentro do que você pretende aprender no seu próximo passo? Beleza, aí você começa a estudar, começa a procurar pessoas em quem se espelhar, começa a estudar técnicas, começa a estudar outras coisas que não são confeitaria. E aí eu venho com os critérios que eu separei que a gente vai considerar um bombom perfeito, que eu vou considerar um bombom perfeito e eu imagino que você também venha nessa mesma levada comigo. Então eu vou te explicar, vou te mostrar aqui os pontos que eu considero um bombom perfeito. Primeiro ponto, a gente vai avaliar o tamanho do bombom. O que eu acredito que você deve seguir para você ter um bombom perfeito? Um bombom deve ser pequeno. Um bombom deve caber nos dedos. Não um bombonzão. Não é aquele bombom enorme. Um bombom tem que ser pequeno. E pequeno a ponto de 2 mordidas serem suficientes para você comer um bombom. Tá? Isso é uma classificação, é um critério que eu estou colocando aqui que eu acredito que seja assim. Então, um bombom pequeno, 2 mordidas, 3 no máximo, 3 mordidinhas no máximo, tá? Por quê? Além de ser mais elegante, a gente deixa um gostinho de quero mais. Olha só que importante. Se você deixa um gostinho de quero mais, você tem mais chances de continuar atendendo aquelas pessoas com o que você faz. Se você sacia a vontade da pessoa por completo, nem sempre. Eu sei que tem variantes, eu sei que dá margem a outras discussões, mas vamos levar por esse caminho. Segundo aspecto, segundo ponto que eu considero importante para você ter um bombom perfeito, o formato. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque não existe um formato ideal. Não existe um formato, um determinado formato
para você ter um bombom perfeito. Existem os formatos mais simples, meia esfera, quadrado, triângulo, oval, seja lá o que for, e existem os formatos mais complexos, que tem desenhos, que tem curvas, que tem chanfros, tem alturas diferentes. Independente do formato, você consegue fazer um bombom perfeito, mas para você conseguir extrair, mesmo de um formato simples, aquele formato que a gente está mais acostumado a ver, né? Que é um formato meio arredondadinho em cima. Mesmo esse formato, que é o mais simples, você consegue abordar essas formas, esse modelo, esse formato, de formas que sejam atraentes e sejam verdadeiras obras de arte. Um mesmo tipo de formato, falando do simples, você consegue criar sensações diferentes, sensações visuais, você consegue criar desenhos através de um mesmo tipo de formato, você consegue criar coisas que nem sejam somente bombons a partir de um formato de bombom, tá? Recentemente não, há um tempinho atrás eu até fiz uma live fazendo uma flor de chocolate, onde eu utilizo uma forma de bombom, e a gente fez um exercício bem legal de enxergar várias outras coisas a partir daquela mesma forma. Agora, o grande lance é você aprender a explorar o formato do bombom que você tem aí, da forma que você tem, que você usa. Começar a enxergar as coisas que estão ao seu redor, no seu dia a dia, e transferir os objetos, os animais, as formas que você vê no seu dia a dia para dentro da sua confeitaria, para dentro do seu negócio de chocolate, principalmente para as formas que você tem, para tentar transformar isso. Um exemplo muito claro, muito fácil de você enxergar, é que existe uma forma de bombom, por exemplo, que ela parece... Aliás, ela não parece nada. Não vou falar que parece nada, porque senão eu já vou estar induzindo você. Mas é uma forma, existe uma forma, tá? Eu poderia citar várias. Existe uma forma, eu não tenho essa forma, que ela é mais ou menos assim, ó. Ela é mais ou menos isso aqui. Ela é arredondadinha aqui e ela é mais ou menos assim. Nossa, que desenho horrível. Mas beleza. E ela parece, agora eu vou falar porque senão você não vai conseguir enxergar. É uma forma que parece uma cápsula de comprimido, de remédio. Sabe aquelas cápsulas plásticas que tem duas cores? Existe uma forma que parece com isso. E aí o que seria legal você abordar nesse caso? Fazer algo parecido com uma cápsula de remédio. Fazer duas cores. Ah, beleza, Fábio, não gostei muito dessa ideia não. Ótimo. Tem uma forma que é assim, uma meia esfera. O que a gente pode abordar no formato do meu bombom para trazer ele mais próximo de ser um bombom perfeito? Eu posso fazer um bombom todo vermelho, cheio de pintinhas pretas, e fazer uma alusão a uma joaninha. Ou eu posso fazer o mesmo formato e começar a fazer aqui, por exemplo, um círculo aqui no meio, preto, uns risquinhos aqui vermelhos e o resto branco, e fazer uma alusão a um olho, entre outras ideias que podem surgir. Essas aqui são as mais simples, tá? As mais óbvias. Existem milhões de outras possibilidades por conta do formato. Então a gente sabe, a gente conclui que não existe um formato adequado para você fazer seus... só mais um exemplo, só mais um, tá? Só mais um. Tem uma outra forma que é quadrada. Essa daqui eu tenho também, é uma forma quadrada. Na verdade é um cubo, né? E normalmente no Natal eu transformo essa minha forma, que é um cubo, num presente de Natal. Então eu pinto ela toda de uma cor, menos uma faixinha que eu faço bem aqui, ó. E ele fica parecendo um presente de Natal. Então mesmo tendo formato simples, se você souber abordar isso, transformando essa forma, transformando esse chocolate comum numa verdadeira obra de arte, você consegue atrair a atenção das pessoas, seja do inusitado, um negócio meio horripilante, tipo Halloween, alguma coisa assim, até alguma coisa fofinha, tipo uma joaninha, um morango, e até mesmo uma coisa mais alegre, como um presente de Natal, entre várias outras possibilidades, tá bom? Vamos para o nosso próximo ponto, então. Esse daqui eu gosto muito, e falei dele durante o formato. Cor. Cor também é um critério para a gente pensar
num bombom perfeito. Tá? Eu coloquei algumas anotações aqui para eu não esquecer. Com relação à cor, primeira coisa que você tem que tomar cuidado não, primeira coisa que você pode pensar, tá? É trabalhar com a cor do próprio chocolate. O chocolate tem cor, tá? O chocolate tem cor. Inclusive a Calebo tem 5 cores de chocolate, né? A gente chama de 5 cores de chocolate. Tem ao leite, amargo, branco, rubi e gold. A maioria das outras marcas normalmente vai ter 3 cores, 4 cores, né? Que é o branco ao leite amargo, branco ao leite amargo. Normalmente 3 cores. Você pode brincar com as cores do próprio chocolate sem nem precisar fazer pinturas. Eu tenho um bombom que inclusive faz parte do meu curso, que meus alunos aprendem, que ele tem, independente do formato, tá? Mas o formato dele é mais ou menos assim, ó, tá? Parece uma gota. Inclusive é o mesmo formato da flor de chocolate que eu acabei de mencionar há pouco. Que a gente faz um risco aqui no meio de chocolate branco e depois termina de fazer a casquinha com o chocolate meio amargo. E eu vou ter 2 cores num bombom sem precisar entender de pintura. Você pode fazer uma mescla, que as pessoas costumam chamar de marmorizado, né? Fazer a temperagem de 2 chocolates de cores diferentes separadamente, juntar os dois e não misturar bem, dar só umas leves misturadinhas e usar isso também como a cor dos seus bombons e trazer isso também para a visão de obra de arte no chocolate, atrair a atenção das pessoas e conseguir vender mais o ano inteiro. Isso é com relação à cor do próprio chocolate. O rubi, por exemplo, que é o chocolate da Calebo, ele é rosa por natureza, né? Ele é naturalmente rosado. Não tem nada de artificial, então você pode utilizar ele também como cor dos seus bombons. Não só cor, né? Sabor também, mas sabor a gente vai falar daqui a pouco. Existe um outro ponto sobre cor, que é chocolate colorido. E aqui eu tô falando, não é o pintado, é o chocolate que você coloca um corante alimentício nele, tá? Que um chocolate que foi colorido versus o chocolate pintado. E esse sim é aquele que a gente pinta a forma antes de produzir o chocolate. Tem um outro tipo também, que ele também é pintado, mas ele é pintado depois de pronto, é uma outra técnica. Esse chocolate que ele é colorido, que normalmente você faz com chocolate branco, né? Você tinge o chocolate branco. Normalmente você vai conseguir colorir ele de diversas cores, mas normalmente ele não é um chocolate que vai te trazer uma vida, uma cor vívida, uma cor forte, uma cor potente. Normalmente isso aqui você consegue cores um pouco mais pastéis, um pouco menos intensas. E quando você tem a técnica de pintura, aí sim você consegue cores mais intensas, mais fortes, tá? Outro ponto, não existe limite de cores, tá? Ah, Fábio, quantas cores eu posso usar no meu bombom? Quantas cores forem necessárias para você imprimir ali a sua obra de arte, tá? Mas, mesmo não existindo limite, existe um estudo que você precisa saber fazer sobre a harmonia das cores. Existem várias combinações que você pode fazer, infinitas combinações de cores que você pode fazer, mas até para essas infinitas combinações você precisa de técnica, você precisa estudar qual cor combina com qual. Existem cores que se complementam, cores que são contrárias, cores que são tons diferentes da mesma cor. Então tudo isso, todos esses pontos que você pode trazer para o seu chocolate, tem um conhecimento por trás. Não basta simplesmente sair tacando as cores no seu chocolate, porque isso pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé, um tiro que sai pela culatra, e você tem um bombom que não te agrada, um bombom feio, que não é um bombom perfeito. Então tem estudos
sobre cores. Além dos estudos sobre as cores, né, existe uma coisa chamada Círculo das Cores, onde você tem exatamente qual cor combina com qual é contrária a qual complementa qual é... Tem outros nomes lá que eu não estou lembrando agora. Mas procura aí, Círculo das Cores, e começa a pesquisar e estudar essa parte para você conseguir transferir a sua arte que está dentro de você, dentro da sua cabeça, do seu coração, para os seus chocolates, através das cores. Ainda dentro dessa parte aqui de combinação das cores, além de você combinar, vamos supor que você está fazendo uma pintura, tá? Com manteiga de cacau aqui, nos bombons, e aí você quer combinar as cores, né? Uma cor com outra. Além de você combinar uma cor com outra cor, preste atenção no chocolate que você vai utilizar para fazer esse bombom. Porque a combinação de cores também leva em consideração a cor do chocolate. Se você vai fazer uma casquinha de bombom de chocolate amargo ou de chocolate branco, a cor do bombom é completamente diferente e o resultado final, mesmo tendo a mesma pintura, também vai ser diferente. Então, na hora que for pensar nisso, na hora de for construir o seu bombom perfeito, sua obra de arte em chocolate, pensa também que além das combinações de cor com cor da manteiga ou do chocolate que você for colorir aqui, elas sofrem interferência da cor propriamente do chocolate. Eu trabalho muito com a cor, né? Vocês já devem ter visto nas minhas redes sociais, e eu sou muito fã disso aqui, ó, do chocolate que é pintado na forma, tá? O que a cor traz pra gente? Ela enaltece demais o seu trabalho com chocolate. A cor, ela pode, além dela atrair a atenção, ela pode apresentar o sabor do seu bombom. Ela pode iniciar na pessoa, iniciar no cliente uma expectativa do sabor a ser experimentado. Ela pode tanto... Esse aqui eu vou falar depois, no próximo ponto. Mas, a priori, a cor pode... Ela vai atrair as pessoas, sendo bem feita, e ela pode anunciar o sabor do seu bombom. Como que ela pode anunciar? Lembra que eu falei aqui da joaninha, vermelho com preto? O mais óbvio, ou até do morango, né? Um formato de morango. O mais óbvio é a gente ter um recheio de morango. Então, a gente pode acabar anunciando. Eu posso pegar o mesmo formato aqui, eu vou dar um outro exemplo com relação ao formato, voltando aqui. Eu posso pegar o mesmo formato e fazer uma pintura aqui, fazer uma folhinha aqui, ou uma folhinha aqui, e pintar esse bombom todo de verde, fazer umas pontinhas dele um pouquinho brancas, e anunciar através da pintura que eu estou fazendo ali um bombom de limão. Eu posso fazer a mesma coisa, uma folhinha aqui, pintar ele todo de laranja, colocar um pouco das características da textura da casca da laranja na pintura, e eu acabo anunciando sem nem provar do sabor do bombom também. Então as cores também têm essa potência, essa capacidade de anunciar o que está vindo por aí, tá? E olha só que contraintuitivo eu vou falar para você. A cor, às vezes, nem é tão necessária. Em quais momentos? Tudo depende de contexto, tudo depende da sua proposta. Se você quer fazer um trabalho um pouco mais rústico, menos moderno, se você quer fazer um pouco mais vintage, né? Se você tem um trabalho perfeito de manipulação de chocolate, temperagem, onde seu chocolate fica brilhoso e sem marca, não precisa, às vezes, de cor, né? Eu vi fotos de ovos de Páscoa sem cor nenhuma, somente o chocolate, e ficou lindíssimo. Então, às vezes, nem é necessária a cor no sentido de colorir o bombom, tá? E sim a cor no sentido da cor do chocolate. Outro ponto aqui que eu vou abordar, recheio. O que a gente precisa pensar sobre recheio para a gente ter o nosso bombom perfeito? O sabor precisa ser marcante, precisa mexer com as pessoas, precisa impactar as pessoas, tá? Quem vai comer
vai ser impactado com o sabor daquele bombom. O recheio, ele pode ativar memórias afetivas, né? Não existe uma linha de trabalho chamada confeitaria afetiva, né? Que é quando você traz sabores da infância, né, para dentro dos seus produtos, mesmo que modernos. Então você pode ativar as memórias afetivas. E, indo no caminho oposto, você pode apresentar sabores desconhecidos. Coisas que não são tão usadas no seu dia a dia, no círculo de clientes que você tem. E eu não consigo te dizer o que é uma memória afetiva, de fato, e o que é um sabor desconhecido. Porque isso depende das experiências de cada pessoa, das experiências de cada região, de cada cidade, de cada país, né, das coisas vividas por você. Importante, quando você fizer um recheio, não, um bombom de XYZ, o seu recheio, olha só que engraçado, tem que ter sabor de XYZ. Parece óbvio? Parece óbvio. É óbvio? É óbvio. Mas acontece todos os dias com todo mundo? Claro que não. Eu já cansei de ver bombons que são de qualquer coisa, mas tem sabor de açúcar. Cansei de ver bolo de qualquer coisa com sabor de doce. Quando a gente está fazendo um bombom de qualquer sabor, um bombom, sei lá, igual eu falei ali, de limão, de morango, quando eu comer, eu tenho que perceber o sabor daquilo, tá? É óbvio, mas tem que ser dito e tem que ser lembrado por você que está aí. Na hora de você fazer os seus recheios, tem que ter sabor das coisas. E não é somente a receita que vai te dar isso, tá? A receita vai te dar um norte. Mas se você não tiver a técnica para fazer, você não extrai o sabor do que você está querendo. Outra coisa sobre o recheio, que eu acabei de falar, tem que ser doce na medida certa, né? Sem excesso de açúcar. E isso você consegue no balanceamento da receita. Você tem que ter receitas boas, sim. Você tem que ter receitas boas. Mas se você tiver alguma receita que não está tão boa, você tem que ter condições de balancear essa receita, de corrigir essa receita para você trazer o melhor dela naquela sua execução. O recheio tem que ser generoso. É o que nós brasileiros adoramos, né? Bastante recheio, tudo, certo? Beleza, então o seu recheio também tem que ser generoso. Tem que estar completo dentro ali do bombom. Para a gente não ter uma casquinha grossa demais e pouco recheio. E nem ter uma casquinha fina demais, só que o fundo ficou grosso porque você botou pouco recheio. Tem que ser generoso. Até mesmo porque o recheio é a primeira coisa que o seu cliente vai lembrar, que ele vai perceber ao morder, ao provar o seu bombom. A primeira coisa que ele vai perceber é o sabor do recheio. E depois ele vai perceber o sabor do chocolate, tá? Eu considero ainda importante você fazer o seguinte, presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora, porque isso pode fazer total diferença no resultado dos seus bombons. 2 sabores dentro de um mesmo bombom, ou 3, ou 4. Caraca, Fábio, 4 sabores dentro de um bombom? Sim, tem técnica para isso, tem maneiras de fazer. Mas não se preocupa com isso aqui agora não. Se preocupa com isso aqui, ó. Porque provavelmente o que você faz até hoje é um bombom de um sabor. E pronto. Talvez você ainda não conheça a maneira certa de botar mais de um sabor ali dentro. Talvez você faça um sabor que é a mistura de 2 coisas. Vai por mim. Comece a estudar isso aqui. 2 sabores ou 3 sabores, tá? Isso vai fazer diferença no seu resultado final. Vai fazer diferença na percepção que as pessoas têm do seu produto. E quando a gente fala percepção, gente, se você está aqui querendo aprender a transformar chocolate em arte, é porque você quer dar um passo a mais. E se você está aqui porque você também vende os seus produtos,
Venda é sobre relacionamento e percepção. Então, se você aumenta a percepção de valor do seu cliente, utilizando, por exemplo, uma das coisas, né, dentre todas as outras, 2 sabores dentro de um mesmo bombom, da maneira adequada, onde a pessoa sente os 2 sabores, isso aumenta a percepção dela, consequentemente, você consegue aumentar o valor dos seus produtos. Se você conseguir 3, 4 acho que é muito, tá? Existem competições de confeitaria por aí afora que exigem 3, 4 sabores dentro do mesmo bombom, tá? Mas não é o nosso caso. O nosso caso é criar bombons perfeitos. Além dos sabores, texturas. Então você pode ter um bombom com um recheio de uma ganache, com uma geleia e com um crocante. Então você tem 3 texturas dentro do mesmo bombom. Ou então vamos voltar para 2. Você pode ter 2 texturas. Crie, brinque, mas faça seus testes antes de colocar no mercado. E outra coisa importantíssima é a combinação, né? Os sabores têm que combinar entre eles, um com o outro, mas você não pode esquecer que eles também têm que combinar com o chocolate que você vai usar na casquinha. Então você vai ter que planejar. Planejar o sabor do chocolate, o sabor dos recheios que você vai usar, para que na junção não fique uma coisa esquisita. Próximo ponto, selagem. Quem não sabe o que é selagem, é o fechamento dos bombons. Depois que você recheou, você vai colocar a camadinha de chocolate ali para fazer o fundo do bombom. Um fechamento, para você ter um bombom perfeito, ele tem que ser liso, reto, também com brilho e sem buracos, tá? Até mesmo porque uma selagem com buraquinhos pode estragar o seu trabalho completamente, porque pode reduzir e muito a validade dos seus bombons, tá? É a partir de um furinho na sua selagem que entra ar, ou que vaza recheio, né? Que entra ar e o ar começa a agir ali dentro, trazendo mofo, né? Bolor, e estragando o seu recheio muito antes do tempo de validade dele, tá? Então, cuide da selagem. Existem técnicas para isso, não é o caso de hoje, mas cuidem da selagem para ter um bombom perfeito. A gente está falando bombom perfeito, né? Mais uma coisa aqui, ó. Brilho. Chocolate tem que ter brilho. E o brilho nos bombons, assim como em outras coisas, tem relação com os tipos de forma. Mas não é uma responsabilidade do tipo de forma, né? Você tem várias formas, assim, de acetato, de silicone, polipropileno, policarbonato, e deve existir outras aí que eu não conheço. E cada uma delas tem um nível de brilho que é transferido, entre aspas, para o chocolate. Só que, se você não tiver um bom trabalho com o chocolate, por mais que você use uma forma interessante, uma forma boa, você não vai conseguir o máximo de brilho, tá? O brilho também atrai aos olhos. O chocolate brilhoso, a gente está falando, gente, de transformar chocolates comuns em verdadeiras obras de arte. Eu quero acreditar que eu estou falando aqui para quem está ouvindo e desejando transformar chocolate em obra de arte para poder aumentar a percepção de valor dos seus produtos. Então o brilho é uma coisa que você tem que correr atrás de conseguir. Tem que ter um bom trabalho com a temperagem para que você possa ajudar as formas. Ah, Fábio, eu não consigo o brilho com as formas de acetato? Claro que consegue. Só que existem níveis de brilho, né? Não tem como você comparar um nível de brilho de uma forma de acetato com o nível de brilho de uma forma de policarbonato, tá? Mas, para quem sabe fazer um bom trabalho com chocolate, você vai ter um belo de um brilho nos seus bombons, mesmo usando formas de acetato. E isso vem da temperagem, do seu manuseio, do tempo na geladeira. Muita gente coloca os bombons na geladeira para terminar a cristalização e acaba esquecendo lá dentro. Às vezes tira até no tempo certo e depois guarda na geladeira, né? Armazena na geladeira. E tudo isso aí vai interferir para você reduzir o brilho, tá? Vai armazenar, envolve em papel e essas coisas, também tira o brilho, tá? Então, brilho também é um ponto importante para um bombom perfeito. Esse daqui, ó, é a dor de cabeça de muita gente. É a sua também? Temperagem. Você consegue, como eu acabei de falar,
um bom brilho através da temperagem. Mas para você fazer uma bela de uma temperagem, você precisa de respeito. Você precisa respeitar totalmente as etapas do processo. Você precisa totalmente respeitar as temperaturas do chocolate. Eu gosto e falo sempre que o chocolate só pede de você uma coisa: respeito aos processos e temperaturas. O chocolate só te pede isso. E aí, se você tiver respeito aos processos e às temperaturas, você consegue uma temperagem bem feita, tá? Se você quer fazer um bombom perfeito, você precisa se atentar a essas dicas aqui: tamanho, formato, cor, recheio, selagem, brilho e temperagem. Parece muita coisa para pensar quando você não está íntimo do chocolate. Parece uma coisa que, nossa, isso tudo que eu tenho que pensar para fazer o bombom? Parece quando você não tem intimidade, quando você não tem a prática, o dia a dia, tá? Aquela vivência com o chocolate. A partir do momento que você começar a viver o chocolate, você começa a pensar tudo isso aqui de uma vez só, de uma forma muito mais tranquila, e você vai conseguir transformar os seus chocolates comuns em verdadeiras obras de arte. Falando sobre o recheio, alguém perguntou: qual é o recheio de bombom com maior durabilidade? Não existe uma coisa que eu fale para você assim, esse daqui é o com maior durabilidade de todos. Porque provavelmente, qualquer um que eu falar, se eu der uma pesquisada, eu vou achar outro. E aí eu pesquiso de novo, acho outro, com maior durabilidade. O importante não é a maior durabilidade, é a maior durabilidade da receita que você está usando. Então, qual é o recheio de bombom com maior durabilidade? Não existe essa resposta. O que existe é: faça os seus recheios com as técnicas adequadas para que ele tenha o maior prazo possível dentro do que é esperado dele. Exemplo, eu sei que você quer um exemplo, você que perguntou isso, eu sei que você quer um exemplo. Uma ganache de chocolate, usada como recheio de bombom. Se você fizer ela direitinho e se você cuidar desse cara aqui, ó, selagem, você vai ter um bombom que pode durar até 3 meses, com uma simples ganache. Se você utilizar um recheio industrializado, e aí vai a validade do recheio industrializado. Se você respeitar todos esses parâmetros, se o seu chocolate não tiver furinho, se não vazar o recheio, tá? Um caramelo vai durar pra caramba. Então, antes de você se preocupar em qual é o recheio com maior durabilidade, se preocupa: será que eu estou fazendo meus recheios certos? Será que eu estou fazendo meus bombons perfeitos para que o meu recheio dure o que ele tem que durar? Essa é a pergunta. A pergunta não é qual o recheio de maior durabilidade. A pergunta é: eu estou fazendo o correto para ele ter maior durabilidade?